Por que você continua adiando a si mesmo? Talvez esse vídeo te encontre no momento onde você está numa corrida maluca por tentar ganhar mais dinheiro, trabalhar mais e fazer mais o que os outros pedem para que você faça, o que a vida pede para que você faça, e ao mesmo tempo você continua adiando tudo que você sempre quis fazer. Tudo que você considera felicidade continua sendo adiado. E nesse vídeo eu vou tentar trazer uma reflexão para te mostrar que muitas vezes aquelas coisas que a gente acha que precisa ganhar dinheiro para fazer ou precisa vencer na vida para fazer estão muito mais próximas, muito mais ao seu alcance do que você imagina. A questão é que a gente foi ensinado de uma maneira errada sobre essas coisas. E eu te digo isso porque talvez o título desse vídeo tenha te chamado a atenção, porque você continua adiando a si mesmo. E eu sei muito disso, eu sinto muito isso, porque em 2025 eu tomei algumas decisões que me fizeram priorizar um pouco mais a mim, ao invés das outras coisas. E eu gosto de ser muito justo e honesto quanto às minhas ideias de vídeo e tudo mais, porque esse vídeo apareceu pra mim aqui, que é o título desse vídeo que eu tô fazendo, e ele me trouxe reflexões e me fez perceber o quanto essas mudanças têm me feito bem. Eu vou falar um pouco sobre o que esse cara fala nesse vídeo e o que eu tenho feito e que tem me feito muito bem. E é muito engraçado que esse vídeo apareceu pra mim num momento em que eu percebo que eu tenho feito mudanças que ele discute nesse vídeo que podem melhorar a sua vida. E mudanças que não dependem basicamente de dinheiro. São mudanças de comportamento, são mudanças de decisões que você tem e que você acha que não é possível fazer. E provavelmente você clicou nesse vídeo, provavelmente você está assistindo esse vídeo porque você se sente culpado por estar adiando as coisas que você gostaria de fazer na vida. Você se sente culpado por talvez não conseguir ler um livro, por talvez não conseguir sair num final de semana, ir num parque, ou ficar mais com as pessoas que você gosta, fazer coisas que você gosta de fazer e que de fato te fazem felizes. Momentos que te fazem felizes. E é normal, a gente se sente muito culpado por estar postergando, adiando a nossa vida. A gente quer ficar mais inteligente, ler mais, a gente quer consumir mais filmes, mais séries, a gente quer passar mais tempo com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus pais, com a sua família. A gente quer fazer essas coisas que nos fazem felizes e a gente não consegue. Nós achamos que para poder fazer essas coisas, para poder ter tempo para ler mais, para ficar mais com as pessoas que a gente precisa trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para poder comprar esse tempo e fazer essas coisas. Então, se você parar para pensar quais são os seus sonhos, quais são as suas prioridades de vida. Eu quero poder ter mais tempo para poder viajar mais, para poder ficar mais com as pessoas que eu quero. Então vou trabalhar muito agora para poder ganhar muito dinheiro, para poder depois, um dia, comprar esse tempo de volta e poder fazer essas coisas. Então a gente precisa ganhar dinheiro para conquistar os sonhos. E já eu vou falar um pouco sobre essa questão do dinheiro, porque eu sei que ele é essencial, mas segue a linha de raciocínio que você vai entender o que eu tô falando. Nesse vídeo, ele traz um exemplo que ficou muito... eu nunca tinha escutado e que ressoou muito dentro da minha cabeça. Que é o seguinte, um cara disse lá que depois que eles criaram os trens e tudo mais, o sistema de trem, de metrô, esse tipo de coisa, as pessoas acreditam, né? Que elas estão economizando tempo indo de trem, metrô e tudo mais do que de outros meios, sei lá, andando, de bicicleta, algo desse tipo. E que eu vou usar, por exemplo, um exemplo de Uber, pegar um Uber para ir no lugar que é próximo, algo do tipo. Então você pensa, eu estou economizando tempo, porque eu estou pagando uma passagem, um Uber, para poder ir para tal lugar. E ele traz uma reflexão que é muito legal, que talvez ir a pé seja mais rápido do que ir de, sei lá, Uber ou ir de trem. E aí você pode pensar, pô, por quê? Porque você não leva em conta, quando você paga um Uber, o tempo que você gastou para conseguir o dinheiro para pagar o Uber. Então pensa que você tem uma bike. Você poderia ir de bike. Ou poderia ir correndo, andando. A bike ainda você tem que gastar, mas correndo, andando. Você poderia ir, e aí o tempo que você gastou é o tempo de deslocamento. Se você pegar um Uber, você soma o tempo de deslocamento com o tempo que você teve que trabalhar
para poder ganhar dinheiro para pagar aquele Uber. Então percebe que às vezes o tempo não é mais rápido. Eu fiz um exercício esses dias pensando, eu moro em Curitiba e ir de voo e de ônibus para São Paulo. E eu moro no centro de Curitiba, eu vou levar entre meia hora, 40 minutos, ou se tiver muito trânsito, às vezes 1 hora para poder ir pro aeroporto, que é na cidade vizinha aqui, para poder ir para São Paulo. E eu fiz uma conta meio besta ali, do tempo que eu levaria para ir pegar o voo, chegar no outro aeroporto, descer e tal, comparado com o tempo de ônibus. E eu pensei que eu ganharia entre 3 horas por aí. Somando todo o tempo de deslocamento, eu ganharia 3 horas indo de avião. E pensando agora, avião vai ser bem mais caro. Passagem de ônibus é bem mais barata. Se eu colocar o tempo que eu precisei trabalhar para comprar a diferença entre a passagem de ônibus e a passagem de avião, e de avião demora mais. Eu gasto mais tempo indo de avião do que indo de ônibus. E, cara, isso explodiu mesmo. Porque a gente não conta isso. A gente não conta isso quando a gente usa o dinheiro. Mas o dinheiro, ele é tempo. Você troca tempo por aquele dinheiro. Perfeito? Então, essa analogia, essa ideia que ele trouxe, explodiu a minha cabeça. Explodiu a minha cabeça. Então, se tu parar pra pensar, a sua lista de prioridades na vida, quais são as suas prioridades? É família? É leitura? É ficar mais inteligente? É poder aproveitar mais? Ter mais momentos de lazer? Tudo isso é sua prioridade. Se tu coloca na lista de prioridades da sua vida. E se você parar pra pensar, essas são as últimas coisas que você faz. Todo o resto vem antes das suas prioridades. A palavra fica até sem sentido quando a gente coloca as prioridades e todo o resto vem antes. Hoje minha prioridade é cuidar do meu corpo, é ficar com a minha esposa mais tempo, é ler mais, aproveitar mais. E se eu tô fazendo tudo antes dessas coisas, elas não são prioridades. Todo o resto tá sendo prioritário. Todo o resto tá vindo primeiro, à frente. Aí ele dá um exemplo muito bom, que é o seguinte: o que você tem feito? As pessoas normalmente dormem até o limite, porque estão muito exaustas, é normal, e assim que acordam, pegam o celular e começam a zapear, ver a vida dos outros, olhar o Instagram, olhar o TikTok, sei lá, e se comparar com aquelas pessoas. Então logo cedo você tem uma descarga de dopamina negativa, se comparando, vendo as vidas perfeitas, as pessoas que conseguem fazer tudo, os dias produtivos e tudo mais, e você sente um merda. E aí você já acorda se sentindo um merda, vai pro trabalho e passa o dia inteiro no trabalho, fazendo coisas que outras pessoas te mandaram fazer, porque você precisa de dinheiro para poder comprar o tempo para fazer as coisas que você quer fazer. Então pensa, você acorda, pega o celular, depois vai pro trabalho para ganhar dinheiro para comprar o tempo para felicidade. A felicidade, ela tá em último. Ela tá em último. As coisas que você precisa fazer estão em último. As coisas que te fazem felizes estão em último. E todo o resto tá vindo antes. Porque você precisa acordar, trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar o tempo, para fazer as coisas que te deixam felizes. E aí é que ele fala que você passa o dia inteiro no trabalho e o trabalho da vida você não tá fazendo. Você chega muito cansado no fim do dia. E é normal, a gente é exausto, gente que trabalha, pega metrô, 2 horas de condução. É normal, tu não vai ter cabeça para pegar um livro e ler. Você vai querer o quê? Pegar o celular que é mais rápido, ficar descansando ali, desligar a sua mente e depois ir dormir. E aí no outro dia você acorda e repete o ciclo para talvez, hoje de sua jornada 6-1, ter um dia na semana que você acredita que vai aproveitar. Eu sei que muita gente não tá em posição de escolher muito, você tá sobrevivendo, você não tá vivendo. Mas tem gente que pode, e eu era uma dessas pessoas. Eu já tava numa posição legal, consegui subir um pouco na minha carreira, tava ganhando relativamente bem e continuava trabalhando feito um maluco. Domingo, todo domingo. Por quê? Talvez para ganhar mais dinheiro, para comprar o tempo e um dia poder fazer as coisas. Colocando sempre a prioridade, as coisas que me fazem feliz por último. Colocando para ter 20, 30 anos. E é importante você pensar no futuro. Você pensar que eu vou viver agora e acabou. Não, eu penso no futuro, eu guardo dinheiro pro futuro, eu penso nas coisas, mas
Será que não é possível fazer o que você quer fazer com 50 anos agora? Será que não é possível? Vamos descobrir? Eu tenho feito algumas coisas que têm melhorado a minha vida. E nesse vídeo ele também dá alguns exemplos muito bons. Você sempre adia, a gente está adiando a nossa felicidade para o momento em que a gente vai ter segurança, vai ter dinheiro para poder comprar o tempo para ficar feliz. E aí agora a gente entra naquele debate. Mas e o dinheiro? O dinheiro é importante, eu preciso ganhar dinheiro, Luiz. E aí, o que eu faço? Eu preciso de dinheiro para viver, eu preciso de dinheiro para fazer as coisas. Eu sei que precisa, que eu também preciso. A gente precisa pagar as contas. Mas ele dá um exemplo muito bom nesse vídeo, que é o seguinte. A gente precisa de carro. Eu preciso de carro para me locomover. E carro custa dinheiro. Perfeito? Mas será que o carro que você tem hoje, ou o carro que você quer ter, ele é realmente necessário? Ele dá um exemplo. Nos Estados Unidos, a segunda maior conta mensal dos americanos é a parcela de um carro. A primeira é a parcela de uma casa. Então, quem não tem a parcela de uma casa, geralmente o carro é o primeiro. E o que ele cita é que muitos trocam muito de carro. Então, você está sempre nesse ciclo de pagar um novo carro. E no Brasil, isso ainda com o custo dos carros e o quanto o brasileiro ganha, isso é muito mais realidade. Tem gente que tá sempre trocando de financiamento em financiamento de carro. O cara tá sempre trocando, ele sempre tá pagando um carro. Ele nunca termina de pagar um carro. E aqui eu vou dar o exemplo do meu carro. A gente comprou um carro, eu tenho um HB20, 2016, que a gente comprou com baixa quilometragem, hoje ele tá com 50 e poucos mil. E eu não tenho nenhuma vontade de trocar de carro. E eu e minha esposa, e eu gosto muito de carro. Sou apaixonado por carro, e tudo mais. Mas sempre que eu penso em trocar de carro, eu penso, cara, quanto isso iria me custar? Será que isso faz sentido? Quanto tempo eu passo dentro desse carro? Eu trabalho em casa, ela também. Talvez se a gente passasse muitas horas, isso mudaria. Mas hoje eu não tenho vontade de trocar de carro. E tá tudo bem quem tem vontade, mas tem gente que tá o tempo todo trocando de carro. Eu sempre preciso ter um carro mais novo, eu sempre preciso ter um carro do ano, eu sempre preciso estar no financiamento para comprar um carro. E aí o que acontece é que você precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para pagar um carro. Hoje meu carro está quitado. Faz alguns anos que ele está quitado. Se não me engano, a gente quitou em 2021. Vai fazer 4 anos. 2021, 2022, 3 ou 4 anos que a gente já quitou o carro. Eu poderia estar pagando outro carro. Então, há 3 anos, ao invés de estar pagando outro carro, eu estou usando esse dinheiro para outras coisas ou estou menos pressionado para ganhar dinheiro para pagar um outro carro, percebe? E como eu disse que eu gostava de carro, e eu sempre gostei desde criança, nesse vídeo ele dá um exemplo muito bom. Que quando a gente é criança, a gente tem muitas fantasias do que vai ser a nossa vida. A gente quer uma casa grande, a gente quer tal coisa, a gente quer um carro, aquele carro. E quando a gente vira adulto, muitas vezes a gente quer realizar as fantasias de criança. Então a gente compra aquele carro que talvez não pudesse pagar, uma casa maior do que a gente precisa para realizar as fantasias de criança. Mas será que realmente você está sempre correndo atrás de ganhar mais dinheiro porque é necessário, porque você precisa ou porque você fez uma pressão em si mesmo de que aquilo fosse necessário? E eu não estou falando que eu não compro coisas. Eu compro, eu estou mobiliando o meu apartamento novo. Então comprei uma mesa, estou querendo comprar um sofá agora, porque a gente não tem sala. Mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhum financiamento. Eu não tenho nenhuma dívida com mais de 12 meses. Provavelmente a maioria eu acho que acaba em 2025. São parcelas de alguma coisa. Percebe como o que eu tenho feito de escolha, e antes de ver esse vídeo, e quando eu fui vendo, eu falei, cara, eu estou caminhando para isso. De não me prender a coisas que exigem com que eu trabalhe mais para ganhar mais dinheiro, para poder pagar essas coisas, para no futuro eu viver. O dinheiro, ele é ótimo, e é ótimo ganhar mais. Mas às vezes você mesmo se coloca em posição de ter que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Pensa um exemplo. Cara, eu quero ficar mais com amigos. Eu tenho alguns amigos e eu quero ficar mais com esses amigos, passar mais tempo em restaurantes com eles ou chamar eles para almoçar aqui em casa, enfim. Eu preciso ter tempo para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para poder comprar esse tempo de ficar com eles. Será que é preciso? Isso. Será que se você simplesmente não ficar com eles e ganhar menos dinheiro, pensando que esse tempo, beleza, tá te custando alguma coisa, tá te custando ganhar menos dinheiro, mas esse tempo é importante para você. Tem um cara que é o Ali Abdaal, que ele disse que com o passar do tempo, quando ele começou a ganhar muito dinheiro, ele começou a sempre fazer conta de quanto tempo custava uma hora dele. Por exemplo, sei lá, se a hora dele custava 100 mil, porque ele ganhava muito dinheiro, ele pensava, eu não posso tomar um café
com o meu amigo porque me custará 100 mil reais. 100 mil dólares, sei lá. Cara, olha o pensamento. A minha hora custa tanto, então eu não posso tomar um café com esse cara porque eu poderia estar trabalhando e ganhando mais dinheiro. E tudo vira um número pra ele. Ele não pode mais ficar com esse amigo, porque é muito caro. Ele não pode mais ir numa festa, num jantar de amigos, porque é muito caro pra ele. A hora dele é muito cara. E aí tudo vira número. Ele poderia estar ganhando mais dinheiro, mas pra que ele vai ganhar tanto mais dinheiro se ele já ganhou tanto? Qual que é o propósito desse dinheiro? É pra poder ficar tranquilo e depois ficar com os amigos, mas ele não pode ficar com o amigo porque custa muito caro. Não pode tomar um café porque custa muito caro. Então a gente sempre vai adiando as coisas pro futuro. As prioridades vão sempre ficando pro futuro, porque agora eu tenho que resolver isso daqui. Eu tenho que resolver esses problemas imediatos. Mas e se ao invés de você trabalhar mais para comprar o tempo para ficar com seus amigos, você simplesmente ficasse com eles? Chamasse eles para ir na sua casa, saísse com eles. Tivesse momentos para isso. Outro exemplo que pode ser dado é, por exemplo, viajar. Eu vou trabalhar mais para ganhar dinheiro para poder viajar. Eu vou te dizer, ao longo dos últimos anos, talvez o maior gasto da gente tenha sido viagem. Mas não chegou perto de custar um carro novo. Não chegou perto de custar um carro novo. Então será que se você ficasse com um carro mais antigo, sem trocar de carro, você não poderia viajar mais? E tem viagem que é barato. Tem viagem que nem precisa gastar. A gente viajou a alguns lugares, por exemplo, a gente foi para Argentina. É mais caro. Mas agora que a gente está perto, e era muito caro porque a gente estava morando no norte do Brasil, então era muito difícil de sair de lá, era muito caro passar de avião. Aqui é mais barato. Mas ao mesmo tempo, há 3 semanas, eu e minha esposa fomos numa cidadezinha, numa colônia alemã aqui, a 1 hora de Curitiba. Pegamos o carro, fomos lá, tomamos um café da manhã, conhecemos um lugar. Custou o café da manhã, a gasolina e o nosso tempo. Não custou absurdo. Custou preparar o tempo e reservar o tempo para fazer isso. E é o que eu tenho feito. Se a minha prioridade é ler mais o livro que está aqui, é ler mais O Senhor dos Anéis que está ali, que eu tô quase acabando. A minha vida inteira eu quis ler O Senhor dos Anéis. Até o momento que eu tomei a decisão de vou comprar esse negócio e vou ler. E tô lendo. E tenho ficado cada vez menos no celular. Todo dia de manhã a minha prioridade é acordo, faço um café, sento para ler. Depois de sentar para ler, eu vou escrever os meus pensamentos. Eu não tenho tempo para escrever é muito difícil. É prioridade para mim. Depois disso, é gravar o vídeo, porque virou prioridade para mim. As coisas que são prioridades estão no começo. Outras prioridades estão no final do dia, mas por questão de organização de agenda. Eu estou em julho de 2025 e eu só perdi um dia de exercício físico até hoje. E eu repito isso muito para mostrar que isso é prioridade para mim. Trabalhar mais num dia até 10 horas da noite não é prioridade. A prioridade é cuidar do meu corpo, para que eu esteja saudável, para poder trabalhar bem durante o tempo que eu preciso trabalhar. Em 2025 eu tomei a decisão de que eu não trabalho aos domingos. Eu não trabalho aos domingos, eu preciso ter um dia de folga. Trabalhar em casa é você estar sempre próximo do trabalho. Domingo eu não trabalho. Os últimos domingos nós fomos no zoológico, fomos nessa colônia que eu falei. A gente estava em São Paulo semana passada. Esse fim de semana, vem amigos aqui, almoçar aqui em casa. Convidei eles para almoçar aqui em casa. Eu não trabalho aos domingos. Eu poderia ganhar mais dinheiro se eu trabalhasse? Talvez, mas para quê? Para guardar esse dinheiro para num dia poder ficar com esses amigos? Um dia poder ir nessa colônia? Um dia poder ir no zoológico? Percebe como as prioridades deixam de ser prioridades quando você coloca elas para sempre depois? Ficar com a minha esposa virou prioridade. Então a gente tem ficado juntos, a gente leu juntos, a gente ontem ficou conversando até tarde. Se deitou na cama, não queria assistir nada, não queria ler nada, ficou conversando até pegar no sono. Ficar com ela tem sido prioridade pra mim. Passar mais tempo com ela tem sido prioridade pra mim. Domingo eu tenho que ligar pra minha mãe e pro meu irmão, fazer uma chamada de vídeo com eles e conversar com eles. Teve domingo que eu fiquei 2 horas conversando com meu irmão. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Meu Deus, o que eu... Não, é importante pra mim. Me faz bem, me faz feliz. Então, eu preciso fazer. Essas 2 horas, quanto valeriam em dinheiro pra mim? Hoje uma consultoria comigo custa R$ 500 a hora. Ou a consultoria de YouTube. Eu perdi, entre aspas, né? Porque eu não passo todo o tempo fazendo consultoria. Mas eu perdi R$ 1.000 falando com meu irmão? Não. Eu ganhei muitas risadas e um dia melhor. Fui dormir melhor porque conversei com ele. E tenho feito isso todo domingo.
Pare de adiar a sua felicidade. Viva com responsabilidade. Não é pra você sair, agora eu vou viver a vida loucamente, vou pular de bungee jump, pular de paraquedas, fazer tudo porque eu vi um vídeo que o cara falou pra parar de adiar. Não. Mas, às vezes, você não precisa ganhar mais. Você precisa querer menos. Isso não é um problema, não é falta de ambição. Espero que esse vídeo possa plantar uma sementinha na sua cabeça de que é possível fazer essas coisas sem precisar ser milionário. Sem precisar ficar muito rico para daqui 30 anos você começar a viver. Comece a viver hoje. É muito mais barato do que você pensa.